sexual de crianças e adolescentes, e isso também está sendo trabalhado por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação aqui de Tupã-Siretã. E nós teremos a oportunidade agora de conversarmos com duas integrantes dessas secretarias que estão em contato conosco e podem nos trazer um pouco mais da relevância desta data e, é claro, também dos problemas que nós temos, porventura, aqui na Terra da Mãe de Deus e que possam dar tristes momentos, né, nessa questão. Mas quem pode nos falar sobre isso e ampliar essas informações são duas integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação aqui de Tupã-Siretã, a assistente social a Francine Machado e a psicóloga Carla Chelotti Seulin, que estão em contato conosco e podem nos ampliar essas informações. Vamos começar com a assistente social para nos falar aí sobre o Dia Nacional contra a Violência Sexual da Criança e Adolescente e o que nós temos aqui em Tupã-Siretã de ações de combate a isso, contrários a isso, e também qual a nossa realidade. Francine Machado, bom dia, como é que está? Tudo bem, Fran? Bom dia, Miguelzinho, bom dia a todos os ouvintes. Novamente é um prazer poder estar conversando com você sobre esse nosso trabalho. Então, nós somos a equipe técnica do CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O nosso atendimento, ele abrange todas as violências aqui no nosso serviço. E hoje nós vamos falar sobre um deles, sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes, onde a gente atende as famílias que passaram por essa violência. Então, todos os atendimentos que vêm a denúncia da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, do Conselho Tutelar, que é um órgão parceiro e que é fundamental no nosso município para receber essas denúncias, são atendidos, então, por mim, que sou assistente social, e pela minha colega Carla, que é psicóloga, onde a gente vai fazer um trabalho de atender a família como um todo. Vamos atender a criança ou adolescente, sim, e também os seus familiares, a gente chama de núcleo familiar. E hoje, então, o dia é marcado pelo dia 18 de maio, o dia do Faça Bonito. E eu acho bem importante essa frase, faça bonito. Por quê? Hoje nós temos na nossa realidade municipal, e aqui a gente tem alguns dados do Estado, que são muito fortes, muito relevantes, com taxas muito grandes, e não são fora da nossa realidade aqui de Tupã-Siretã. Às vezes as pessoas conversam conosco e dizem, mas isso não acontece aqui. Grande engano, isso acontece aqui sim. Nós atendemos muitos casos do nosso município e nós mesmo, enquanto técnicos, às vezes a gente sabe que as informações poderiam ter chegado antes, as denúncias poderiam ter evitado muitas situações de mais agravamento nisso, que já é uma situação muito séria, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, para falar dos dados do Estado, entre 2015 e 2020, houve uma queda nas denúncias, mas a gente tem que levar em consideração a nossa pandemia. Porém, 76% de violência que foi informado nos órgãos de proteção foram violências contra crianças e adolescentes. Então, um total de 100, 76% era contra crianças e adolescentes. E desse número, 82% foi contra o sexo feminino, foram violências praticadas com meninas. Então, a gente pode dizer ainda que 71% foram violências que foram praticadas dentro do seu domicílio, das casas das vítimas, que é um ponto que a gente tem que alertar muito, que é referente ao abusador. Muitas vezes, esse abusador é uma pessoa que convive com a família. Já tivemos vários casos de ser padrasto, pai, e outra, às vezes o abuso não vem somente da pessoa do sexo masculino, tem casos também de mulheres que abusam. Então, são coisas que a gente vem trabalhando e informando principalmente.
Sim. Francine, você trouxe uns percentuais que assustam a gente, mas em números concretos, quantos casos vocês atenderam em Tupã-Siretã em 2020 e agora 2021? Bom dia, Bom dia, Miguel. cara. A gente não tem esse dado, mas a informação a gente tem observado, principalmente no início do ano, um índice mais alto de denúncias e procura de familiares para fazer o registro. Nesse ano, a gente tem atendido uma média de 3 casos a 5 casos por mês, novos que chegam do Conselho Tutelar de crianças que sofreram ou estão sofrendo algum tipo de violência, mais especificamente o abuso sexual. Certo. Carla, você acredita que esse número que vocês estão recebendo, que já é assustador, ele representa efetivamente todos os casos que acontecem na nossa comunidade, ou existem casos que ainda não chegaram até vocês? Caso você tenha essa percepção, como as pessoas que têm um conhecimento disso devem agir para que seja protegida esse adolescente, essa criança? Com certeza, Miguel. Não só no município, mas no estado, 10% só dos casos são registrados. Nós temos uma questão da subnotificação, né? Onde muitas informações não chegam na rede de proteção, e isso agora, em virtude da pandemia, a gente acha que se agravou muito pelo fato de que nós não estamos tendo as aulas presenciais. A escola é um local onde as crianças manifestam comportamentos e muitas vezes se sentem seguros para relatar lá na escola, para o professor, para o diretor, para a coordenadora pedagógica, o que elas estão vivenciando dentro das suas casas. E em virtude da pandemia e essas crianças estarem mais em casa, realmente a subnotificação é uma questão que ocorre mesmo, e aí as crianças não estão tendo contato com outras pessoas e acabam não buscando as redes de proteção para fazer essa informação. Então, a gente acredita, sim, que esses números que a gente passa e que o pessoal for para a internet são 10% só dos casos. Então, o quanto é importante, assim, a gente, no dia de hoje e em todos os dias, a gente pede às famílias, assim, fiquem muito atenta ao comportamento das crianças. A criança que ela passa por alguma situação de violência, principalmente o abuso sexual, ela apresenta um comportamento diferente do que é habitual. Muitas vezes agressividade, irritabilidade. Muitos adolescentes, a gente no ano passado para cá, observou muito encaminhamento da rede de proteção, adolescentes em automutilação, se cortando, pode ser reflexo de uma violência ou de um abuso. Crianças com alteração no sono muito agitado, ou crianças comendo excessivamente ou com perca de apetite, dificuldade de aprendizagem, desatenção. Isso são indícios que muitas vezes é observado dentro da sala de aula e que agora isso não tem essa percepção. Então, eu peço aos familiares, fiquem atentos às observações dessas crianças e adolescentes. Eles vão mudar o comportamento se eles estão passando por alguma situação de violência. Tendo essa percepção, que ação a pessoa que percebe isso deve fazer? A quem ela deve procurar e de que forma? Bom, nós temos várias formas de denunciar. Eu gosto de usar a palavra informar, buscar a informação do que eu estou observando, porque as pessoas às vezes nos procuram dizendo assim, mas eu não tenho certeza. Bom, não somos nós que vamos ter essa certeza. Vai haver uma investigação, vai lá para o Poder Judiciário, e daí vai ser investigado. Qual que é o papel do profissional e o papel de toda a sociedade? Fazer a informação para proteger a criança. A gente não vai saber se, de fato, existe ou não existe o abuso, às vezes. É raro, às vezes,
pego ou a criança declarar com detalhes que de fato houve. Às vezes a gente tem uma dedução que pode estar ocorrendo. E quando a gente tem a suspeita, a gente deve sim procurar os órgãos de proteção do nosso município. Que hoje nós somos um órgão de proteção, o CRES, pode ser procurado o CRES para buscar orientação. Desde a suspeita, aqui eu faço um alerta, suspeita tem que ser sim informado, porque às vezes não, a gente tem a suspeita e a criança já está há muito tempo sofrendo abuso. Conselho tutelar é um órgão que vai orientar e vai fazer os registros necessários. Caso a criança, então, declare que sofreu, aí pode procurar a polícia para fazer o boletim de ocorrência, onde tem todos os trâmites. Porém, se eu prefiro fazer pelo Disque 100, que a gente sabe que tem muitas pessoas que vêm com dúvidas, eu fico receoso, pode utilizar do Disque 100, é um Disque Denúncia, mas daí eu faço também um alerta. Tenho em mãos informações relevantes, como o nome das pessoas, o endereço, porque depois essa denúncia que vai lá do Disque 100, que pode ser anônima, a pessoa que vai ligar não precisa se identificar, porém tem que dar dados que caracterizem, que os técnicos, os profissionais possam chegar lá, tem que ter bastante detalhe para que a gente saiba o que a gente tem que fazer. Nós temos um procedimento de atendimento aqui no nosso serviço, onde a gente vai sempre resguardar a família atendida, a vítima, porém tem que chegar a denúncia até nós. Se não chegar a denúncia até nós, fica muito difícil. E a gente sabe de casos que tem segredos familiares que a criança sofre há muitos anos e quando chega para nós já está adulto, já é adolescente, já demonstrou todas as características na escola que a Carla acabou de citar e ficaram só na suspeita, não foram atrás da denúncia de fato. Perfeito. Bom, podemos deixar passar isso, né? Isso, infelizmente, acontece, é uma realidade, né? Como você, tanto a Franciele quanto a Carla já comentaram aqui, as pessoas têm a falsa sensação de, nossa, uma comunidade pequena, do interior, interiorana, não existe isso. Infelizmente existe. Lamentavelmente, nem todos os casos são relatados. Os que são, a gente sabe, tem o devido encaminhamento e a proteção à criança e ao adolescente. Então, é importante, sem dúvida, é importante ressaltar isso, né? Como é a frase? Faça bonito, que vocês estão usando? Faça bonito. Denuncie. Perfeito, muito bem. Então, Dia as pessoas... Nacional contra o Abuso Sexual e a Exploração. Ok. Então, isso no dia a dia, em todos os dias, né? Faça essa informação. A Franciele relatou aí vários formatos que você tem, vários locais que você pode ir, o próprio CREAS, né? O Conselho Tutelar, a Polícia Civil, em alguns casos, havendo comprovação, o Disque 100, enfim, todos isso aí. Mas, na dúvida, não deixe essa dúvida ficar martirizando você, né? Se você tem dúvidas com relação a isso, tem uma suspeita com relação a esse tema, informe aos órgãos competentes para que, caso isso esteja se concretizando mesmo, haja a proteção necessária, especialmente para a criança e para o adolescente, que é o que estamos focando hoje, mas isso é claro, uma violência não é aceito em nenhum tipo de pessoa, personalidade, qualquer pessoa, qualquer cidadão, mas é evidente que a criança e o adolescente precisa ter a proteção da sociedade, dos adultos e de todos nós. Franciele e Carla, novamente, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa pela demora, nós estamos agendando para as 9h40 e atrasamos um pouco o horário, né? Mas vou deixar o microfone novamente à disposição de vocês, né? Tanto a Franciele quanto a Carla, para algo mais que queiram colocar, senão as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes, porque a atuação do CREAS aí é muito importante, com certeza nós teremos outros momentos ouvindo vocês por aqui e ficaremos sempre à disposição. Mas nesse momento, por favor, para a sua conclusão, fique à vontade. Miguelzinho, mais uma vez agradecer a oportunidade que tu nos dá de falar de um assunto bem relevante e que a população saiba que esses dados são daqui de muito próximo, e eu quero só trazer uma questão importante para que as pessoas fiquem atentas. As crianças muito cedo estão na internet, estão no celular. Então tem um dado que a cada 3 crianças, uma está
conectada ao telefone celular. Eu peço aos pais, fiquem atentos. O abuso sexual, ele não precisa ter o contato físico para se considerar o abuso. O abuso, ele pode ocorrer de várias formas, e uma delas pode ser a virtual. Então, é muito importante, pais, que a gente cuide e fique atento o que os nossos pequenos e os nossos adolescentes estão olhando na internet. Porque daqui a pouco tem uma criança sendo vítima de abuso de forma virtual. Então, a gente tem que cuidar isso, porque hoje em dia, ainda mais com a pandemia, as crianças estão mais ainda no telefone, né? Então, é uma questão importante para que a gente fique atento a isso também. Então, gostaria de chamar a atenção da comunidade para as nossas margaridas, que estão ali na rótula, ali entre a rótula do Joaquim Nabuco e da Praça Central. Elas simbolizam, então, o dia 18 de maio, para lembrar que estamos aqui no nosso município para receber todas as informações e fazer as orientações, por isso as margaridas. Além das margaridas, no Face da Prefeitura Municipal, nós estaremos publicando, então, vídeos que podem ser mostrados para as crianças. Terão 2 formatos de vídeos, um para crianças menores e outro para os maiores um pouco. Também vamos fazer já fizemos uma entrevista, hoje a imprensa estará divulgando, onde a gente vai explicar um pouquinho do nosso trabalho, assim como estamos fazendo nessa oportunidade. E estamos sempre à disposição da rádio para poder, então, estar informando e estar sempre à disposição da comunidade, porque a gente, às vezes, se depara e mas eu não sei aonde fazer a denúncia. Nós estamos aqui. Venham até nós. Caso precise de uma orientação, nós estamos aqui. Busquem o serviço, que a gente vai fazer o possível para fazer um atendimento onde a gente consiga amparar essa violência, que ela é muito severa, ela abrange muitas coisas, ela deixa sequelas nas crianças muito forte. Não ficamos... Vamos fazer bonito, bem como a frase diz, faça bonito. Perfeito. Muito obrigada. Não por isso, Carla. Agradecemos, então, a todos os ouvintes e a oportunidade. Nós que agradecemos a possibilidade de ouvirmos aí a Carla Schelotto, que é psicóloga, a Franciele Machado, que é assistente social do CREAS, né, que nos trouxeram essas informações, ressaltando essa data importante, né? Tá bonito ali o canteiro mesmo ali da rótula. Eu passei ontem e me chamou a atenção as margaridas, mas estava cuidando do trânsito, não pude prestar atenção no que era aquele símbolo mesmo. Agora você clareou para mim aí, e realmente ficou bonito ali. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela preocupação, né? E claro, vamos dar o máximo de divulgação aí para essa ação de vocês, no sentido de protegermos as nossas crianças e nossos adolescentes. Carla e Franciele, um abraço e até uma próxima oportunidade. 10h34, nós vamos ao intervalo comercial. Nós temos ainda com o seu programa Variedades em nome de Rede de Farmácia São João.